Mas vamos começar logo a nossa live de hoje de direitos do consumidor. Hoje nós vamos falar sobre questões processuais da defesa do consumidor, tá? Hoje o nosso tema, vamos falar sobre dois temas diferentes, especiais. Vamos falar sobre desconsideração da personalidade jurídica, vamos falar sobre inversão do ônus da prova. Vamos falar um pouquinho nesse tempo que nos resta da nossa live de hoje, para na próxima a gente resolver umas questões do OAB relacionadas a isso, né? Vocês, não sei se vocês já sabem, mas deveriam saber, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe dois institutos, dois ou mais institutos processuais que foram muito inovadores. A inversão do ônus da prova e a desconsideração da personalidade jurídica. Isso tudo para poder trazer para o nosso ordenamento jurídico uma nova lógica de proteção de pessoas no processo judicial. Aqui nós vamos chamar na nossa live de hoje da tutela do consumidor em juízo. A tutela do consumidor em juízo. Hoje, como é que se exerce, né, a proteção efetiva de direitos dos consumidores? Vocês já, obviamente, já ouvem falar bastante, já ouviram falar, talvez já tenham até utilizado o serviço público dos PROCONs, os órgãos de defesa do consumidor, né? Os órgãos administrativos de defesa do consumidor. O que são os PROCONs? Né? Os PROCONs, que têm todas as capitais de estados do Brasil, todos os estados e o Distrito Federal possuem um PROCON estadual, né? Além de PROCONs municipais das capitais. São 900 PROCONs, unidades de PROCONs espalhadas pelo país. Os PROCONs são os órgãos mais famosos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou seja, órgãos administrativos que exercem o papel de fiscalizar as regras de defesa do consumidor, fazer aplicar no âmbito administrativo o Código de Defesa do Consumidor. Então, os PROCONs, eles têm o papel, pessoal, essencial de fiscalizar, monitorar e aplicar penalidades administrativas a todo tipo de fornecedor. Pode ser fornecedor grande, fornecedor pequeno, ou seja, grandes empresas multinacionais ou empresas nacionais que estejam descumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Essas penalidades, elas podem ser de multas, pode ser penalidade de interdição do estabelecimento comercial. Um PROCON consegue no estado, no município, aplicar medida de proibição ou suspensão de vendas de produtos. Olha, eu vou trazer uma notícia para vocês aqui, notícias do PROCON do Distrito Federal, por exemplo, né? Suspende venda. Vamos vender aqui. Olha essa notícia aqui do PROCON do DF, deixa eu pegar outra. Outra notícia aqui também. Vou compartilhar duas notícias. Olha essa aqui, por exemplo. Entrando na sua tela agora, que é a manchete. PROCON do DF suspende atividades... agora não... de atividades de empresa após perrengue em Réveillon. Deixa eu tirar essas propagandas aqui, todas que estão me atrapalhando. Suspendeu temporariamente as atividades, foi em janeiro, da UNU Agências de Publicidade, promotora do evento Réveillon Finish Brasília. A empresa foi promotora de uma festa de Réveillon, que foi no Lago Paranoá. Por que será que ele decidiu? Conduta lesiva da empresa coletividade que viola normas de proteção com descumprimento do direito à informação e da oferta. Por que será? Qual foi a questão? A empresa não... Ela provavelmente vendeu que tinha comida, que tinha bebida, e devia estar faltando os alimentos, né? Então, questão de propaganda enganosa pode ter sido, né?
relacionado a isso. Uma outra manchete aqui, ó. Essa aqui também ficou bastante famosa. O Procon proíbe a venda da bebida Del Valle Fresh, que é uma bebida da Coca-Cola, né? Uma bebida da marca Del Valle da Coca-Cola, no Distrito Federal. Medida foi tomada por proposta divulgação de propaganda enganosa. Essa bebida da Coca-Cola que se era vendida como se fosse suco de fruta, como se fosse um suco natural, como se fosse uma bebida saudável, quando na verdade era um produto totalmente sintético, ultraprocessado, uma bebida adoçada artificialmente, que só tinha 1% de fruta, enfim, também um produto de rótulo enganoso, inclusive prejudicial à saúde. Medidas mais drásticas podem ser tomadas por um órgão de defesa do consumidor, como, por exemplo, é, que determina uma que, que interdita uma fábrica, que uma medida de cassação de licença ou de autorização de funcionamento de uma empresa em razão de situação de calamidade, em situação de danos gravíssimos, né, para a população, produtos que estão contaminados, serviços que são extremamente perigosos para as pessoas, estão colocando a vida e a saúde em risco. Então, os órgãos de defesa do consumidor, mediante denúncia das pessoas, podem adotar medidas drásticas punitivas. E, além disso, são excepcionais órgãos para a solução alternativa de conflitos. Os PROCONs realizam audiências de conciliação, de negociação, né, de mediação, ou seja, audiências de autocomposição de conflitos, como uma medida de prevenção de problemas, para solucionar problemas para consumidores e evitar que as empresas sejam penalizadas se elas, às vezes, têm a oportunidade de resolver diretamente o problema com os consumidores. Então, nós temos essa instância no Brasil administrativa de defesa do consumidor. Os PROCONs funcionam quase com, entre aspas, verdadeiros tribunais, entre aspas, administrativos, de defesa do consumidor, instância administrativa. Isso é raro no mundo. O Brasil é um dos poucos países que possui esse sistema, né, capilarizado entre os estados e as cidades para solução de problemas de consumidores e também de aplicação de medidas punitivas para fornecedores que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Essas medidas elas estão previstas no CDC, né? O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, ele fala quais são essas medidas punitivas, né, de sanções administrativas que um PROCON pode adotar para fazer valer a Lei de Defesa do Consumidor no Brasil. Aqui é o CDC, olha. A União, os estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente nas competências administrativas, podem baixar normas, né, sobre defesa do consumidor e também as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas às sanções administrativas aplicadas por quem? Por órgãos da União, dos estados e do Distrito Federal, também dos municípios, como os PROCONs municipais, né? E a gente tem um órgão federal, que é do Ministério da Justiça, né? A gente tem um órgão federal que também tem essas mesmas atribuições fiscalizatórias e punitivas, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça, que também tem as competências para aplicar essas penas de multa, de apreensão de produtos, cassação de registro junto ao órgão competente, proibir uma empresa de fabricar um produto, suspender, aplicar medida de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, os casos que a gente viu aqui, suspender temporariamente a atividade, um dos casos que eu mostrei, revoga permissão ou concessão de uso, licença de estabelecimento, interdita total ou parcialmente uma obra, uma atividade ou um empreendimento, por exemplo, um PROCON pode, num estado ou numa cidade, interditar uma área de um supermercado, o açougue daquele supermercado, né? Eu já fui diretor de um PROCON que viu a necessidade de interditar a parte de frios
e de açougue de um supermercado em razão de reiteradas denúncias de insetos, contaminação, né, descumprimento de normas de vigilância sanitária. O PROCON também tem essa autoridade, né? Inclusive impor contrapropaganda. O que é contrapropaganda? Obrigar uma empresa que transmitiu uma imagem, uma mensagem publicitária enganosa, abusiva, ofensiva, pode voltar a ter que ser obrigada a custear uma reparação dessa propaganda também, ou dessa publicidade perante a mídia. E esses recursos de multas, por exemplo, aplicadas, têm que ser recolhidos a um fundo esse que é como fundo de direitos difusos, mas pode ser o fundo de defesa do consumidor do Distrito Federal, por exemplo, para onde essas multas têm que ser arrecadadas, e isso tem que ser utilizado em projetos e programas de fortalecimento de direitos do consumidor na região. Essas penalidades, elas podem ser aplicadas de maneira cumulativa, inclusive por medida cautelar. Então, se você um dia denunciar um restaurante que está vendendo, fornecendo comida estragada, a fiscalização do PROCON pode ir lá, apurar, identificando a ilegalidade naquele momento, pode interditar de maneira cautelar, como se fosse uma medida liminar administrativa, de maneira antecipada, mesmo antes da empresa apresentar qualquer tipo de defesa. Tudo isso, gente, corresponde à nossa instância administrativa dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Mas, como eu comentei nessa live de hoje, nós vamos falar de questões relacionadas também à defesa de consumidores em juízo. Vamos falar então sobre dois temas: inversão do ônus da prova e desconsideração da personalidade jurídica. Né? Vamos falar sobre inversão do ônus da prova. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre inversão do ônus da prova? Bom, a inversão do ônus da prova, ela primeiro foi prevista no Código de Defesa do Consumidor, para só depois, na reforma do Código de Processo Civil em 2015, a gente ter a mudança da disposição da distribuição do ônus da prova, né? Que está prevista, se eu não me engano, no artigo 330 e... Não, mudou, né? Porque eu estou falando da disposição do... deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, perfeito. 373, quase que acertei. Ó, no Código do Processo Civil, onde a gente tem a regra geral de distribuição do ônus da prova. Se eu falo de inversão do ônus da prova, é porque tem uma regra de distribuição do ônus da prova, né? O que é o ônus de provar? Vocês já devem saber, mas eu vou recapitular isso. O ônus de provar é o encargo. A quem compete o peso de provar algo numa ação judicial, num processo judicial. Se vocês não sabem isso ainda, né, às vezes não estudaram isso em processo civil, a depender do período que você está na faculdade, no IESB, mas a gente estuda, né, em teoria geral do processo, a regra de distribuição do ônus da prova, que está aqui a partir do 369 do Código de Processo Civil. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados aqui no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o seu pedido inicial ou a sua defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. Né? Bom, e como que se distribui o ônus, ou seja, o fardo, o encargo de provar? As partes têm o direito de provar tudo aquilo que corresponde aos fatos que funda o seu pedido, a sua demanda, ou os fatos que fundamentam a sua defesa. O artigo 373 do Código de Processo Civil, ele traz essa regra já antiga, que já estava no Código anterior, da década de 70, que ao autor, a parte autora, cabe provar, é o ônus de provar da parte autora, fatos que constituem o seu direito, né? Ou seja, todas as provas dos fatos
que corresponde, que fundamentam o seu direito, que constituem o seu direito. Então, se eu estou entrando com uma ação para dizer que alguém me ofendeu, me xingou, e eu estou pedindo uma indenização por danos morais, eu tenho que ter a prova dessa ofensa, desse xingamento. Foi o quê? Foi pela internet? Foi numa reunião? Eu tenho que ter testemunhas que ouviram isso, né? Foi num condomínio, eu estava sozinho, não tinha testemunha. Às vezes eu tenho um vídeo ali das câmeras de segurança mostrando aquele momento da ofensa. Foi numa sala de aula, eu tenho que ter, às vezes, as testemunhas. Não vai ter câmera ali, ninguém filmando. Eu tenho que ter as testemunhas, né, que ouviram aquela ofensa, o que foi dito. Isso é o fato que constitui o meu direito. O meu direito do quê? De pedir uma indenização. Se eu estou falando que uma pessoa está me cobrando uma dívida de uma maneira ofensiva, de uma maneira constrangedora, humilhante, eu tenho que ter a prova dessa forma que a pessoa está me cobrando. Foi por escrito, foi por e-mail, foi por ligação telefônica. É importante eu ter a gravação desse áudio. Foi lá no meu trabalho, o representante do banco, o credor, da financeira, foi lá no meu trabalho cobrar na frente dos meus amigos, eu tenho que ter o testemunho disso. Se meu nome foi colocado, incluído equivocadamente no SPC, eu tenho que ter a prova de que eu não devo e a prova de que meu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes de maneira errada, equivocada. Se o meu produto que eu estou reclamando, ele não está funcionando, eu tenho que ter uma ordem de serviço, de uma assistência técnica, mostrando isso, para eu pedir o meu direito de reparação, de conserto, de indenização, de troca, enfim. Fato que constitui o direito que a pessoa está pleiteando em juízo. E quem está se defendendo? O réu, no nosso caso, o fornecedor. Ele tem que provar um fato que modifica, impede ou extingue o direito que está sendo alegado pelo autor. Por exemplo, cabe ao réu dizer que, provar que, olha, é mentira, não foi desse jeito, eu não ofendi ele, eu não cobrei ele em público, eu cobrei ele reservadamente. Ou está aqui a gravação mostrando que eu não xinguei essa pessoa enquanto eu cobrava. Ou, ok, não está funcionando, né? Ele está dizendo que o produto dele não está funcionando, mas olha aqui a prova de que foi mau uso, ele que deixou cair, ele que quebrou, ele que usou errado esse produto, ele que não fez a utilização correta, é mau uso do consumidor, exclui a responsabilidade do fornecedor, né? Ou prescreveu esse direito, ele está entrando com essa ação muitos anos depois do que o código estabelece como prazo prescricional. Entende, gente? Essa é a distribuição lógica, normal, do ônus da prova, né? E aí o próprio Código de Processo Civil, atualmente, ele abre a possibilidade de distribuição diferente nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, né? O ônus de provar, ou em razão da maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário que está sendo alegado, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso do que está nesse dispositivo, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir ao ônus que foi atribuído, ou seja, a parte tem o direito de recorrer dessa decisão do juiz que está mudando a ordem disso. Como que chama isso, gente? Isso se chama, na prática, de inversão do ônus da prova. É quando o juiz ou juíza, por decisão expressa, ele determina que, especialmente, aquela parte autora ou ré a quem deveria provar, que ela está isenta de provar aquilo. Ou seja, vai se presumir como verdadeiro aquilo que está sendo falado por aquela parte. Em que situações a gente pode visualizar isso? Bom,
A situação que mais interessa a gente cobrar é aquela prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, vou transmitir aqui para vocês, vou replicar aqui para vocês. O artigo 6º estabelece como direito básico do consumidor, o artigo 6º, no seu inciso 8º, a inversão do ônus da prova, que está aqui no inciso 6º do artigo, o inciso 8º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. É um direito básico de todos nós que vamos entrar com ações judiciais como fornecedores, o direito de que a nossa defesa de direitos, a nossa argumentação seja facilitada. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Olha aí, inclusive com a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova em favor do consumidor no processo civil. Então, em ações civis, ou seja, perante a justiça civil, uma pessoa consumidora que está demandando contra um fornecedor tem o direito de inversão do ônus da prova em seu favor. Como assim? Vamos explicar de novo. Como assim a inversão do ônus da prova? Vamos voltar aqui ao CPC. O CPC não disse que ao autor cabe provar fato constitutivo do seu direito? Inversão do ônus da prova significaria dizer o quê? Que o autor não precisa provar fato constitutivo do seu direito. Ou seja, ele não vai precisar, o autor, enquanto consumidor, porque é um direito do consumidor, perdi a inversão do ônus da prova, o juiz poderá determinar que o autor não precisará provar fato constitutivo do seu direito. Em que situação isso já acontecerá? Quando o juiz entender, estou voltando aqui ao inciso 8º agora na sua tela, quando o juiz entender que a alegação da pessoa, autora da ação, então consumidora, a alegação dela é verossímil. Verossímil. Ou quando for a pessoa consumidora hipossuficiente. Hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências. O que seria uma pessoa hipossuficiente? Nós temos duas características aqui que a gente pode tratar da hipossuficiência. Hipossuficiência, gente, pode significar tanto uma hipossuficiência jurídica como uma hipossuficiência profissional. Uma hipossuficiência social, jurídica, que seria uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, uma pessoa com idade muito avançada, ou a vítima é uma criança, ou uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta. Eu estou falando de categorias de pessoas que, enquanto consumidoras, elas são mais vulneráveis do que a média da sociedade de consumo, da sociedade de consumidores. Uma pessoa que tem uma idade muito avançada, uma pessoa que já não tem seus esclarecimentos, né, equilibrados, uma pessoa que está com algum problema de saúde mental, ou uma pessoa uma criança como vítima de uma prática abusiva de consumidores, uma pessoa que tem alguma deficiência visual vai ter dificuldade de ter lido as mensagens, os alertas, os contratos, né? Estou falando de pessoas que são mais facilmente de serem enganadas. E, portanto, pessoas que têm uma dificuldade maior de provar aquilo que ela está falando que aconteceu. Uma pessoa que tem uma carência de recursos muito grandes, né? Tem uma instrução educacional muito baixa. Essas pessoas são hipossuficientes. É uma forma da gente analisar a hipossuficiência. E a hipossuficiência ela também pode ser analisada no campo processual. Pode ser uma pessoa como eu, que tem meus esclarecimentos, né, normais, sou uma pessoa instruída, sou uma pessoa com um equilíbrio mental e saúde mental, sou uma pessoa que estou com as minhas visões e reflexos, meu intelecto altamente preservado.
em razão da idade que eu estou, da instrução educacional que eu estou, né? Ainda assim, eu, às vezes, não tenho em mãos as provas que eu preciso para alegar o que eu estou falando. Por exemplo, alguém está cobrando de mim uma dívida que eu não tenho, um contrato que eu nunca assinei, um serviço que eu nunca contratei, um produto que eu nunca pedi, que eu nunca comprei. E tem uma pessoa, uma empresa que está me cobrando disso. Inclusive colocou meu nome no SPC, por uma dívida que eu nunca contraí. Como que eu vou apresentar prova de que eu não sou essa pessoa devedora? Eu não tenho essa prova. Então, processualmente, eu estou numa situação de hipossuficiência, né? Eu não tenho capacidade de provar que eu não devo, que eu não assinei. Quem está me cobrando é que tem que me provar. Então eu tenho que entrar com uma ação pedindo a reparação dos danos morais, pedindo que o meu nome seja excluído do SPC, do Serasa, por exemplo, pedindo que aquele protesto que foi registrado em cartório, ele seja cancelado. E eu vou pedir uma indenização, claro, por danos morais por isso, mas eu não tenho as provas nas minhas mãos de que eu estou sendo injustiçado, que eu sou vítima de algum abuso, de alguma ilegalidade por parte de alguém que está me cobrando. Uma empresa que, por exemplo, ela me fala, ela diz, não, você contraiu essa dívida, você contratou, eu tenho aqui seus documentos. Fala, mas esses documentos são falsos. Eu não apresentei, nunca fui nessa loja. Meus dados foram vazados. Poxa, eu não tenho como provar isso. Então, isso é uma hipossuficiência processual. Eu sozinho não consigo me defender. Isso é hipossuficiência. Hipossuficiência é o oposto de autossuficiência. Autossuficiente é aquela pessoa que sozinha ela resolve o problema dela. Ela não precisa de ajuda. Ela consegue se defender absolutamente sozinha. Hipossuficiência é a pessoa que, em razão da condição que ela é, ou que ela está processualmente, ela não consegue sozinha se defender. Então ela não vai cumprir, não vai conseguir cumprir o ônus de apresentar os fatos que constituem o seu direito. No meu exemplo aqui, que eu não devo, que eu não assinei aquele contrato. Então, eu estou apresentando uma condição que o Código de Defesa do Consumidor determina que a minha defesa de direito seja facilitada. É a inversão do ônus da prova. O juiz tem que decidir no caso concreto se aquela pessoa, consumidora, está numa condição de hipossuficiência ou se a alegação dela é verossímil. O que é verossímil? A pessoa não tem prova daquilo que ela está dizendo. Ela não tem prova daquilo. Mas tem indícios de verdade. Verossimilhança. Verossimilhança tem cheiro de direito, tem indício de direito, né? A tal do fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Verossimilhança. É o mesmo argumento que você precisa para pedir uma liminar, né? Você ainda não tem o direito, porque a ação não foi julgada, mas tem um fumus boniuris, um indício de verossimilhança. Não é verdade, mas parece ser verdade. O juiz vai julgar isso com base nas suas experiências como profissional julgador de outros casos, em que normalmente as pessoas estão alegando aquilo. Um exemplo, você está sendo cobrado de uma conta de energia ou de um consumo de água que você diz, olha, eu não gastei isso, eu não gastei esse negócio. E a minha conta nunca foi nessa proporção. Olha aqui um ano inteiro de faturas mensais, demonstrando que eu não gastei, eu não consumo essa quantidade de energia, eu não consumo essa quantidade de água, né? E olha essa conta que triplicou o valor e eu não tive ninguém, olha, não tive visita na minha casa, eu não tive nenhum aumento de consumo. Nós estamos num mês totalmente típico, em que não é um mês mais quente do que outros, então eu não liguei mais ar-condicionado, eu também não liguei mais o chuveiro quente do que o normal. Veja o que eu estou apresentando para vocês, alegações verossímeis que um juiz, uma juíza pode entender
que aquela pessoa está falando tem indícios de verdade. Então, aplica-se a inversão do ônus da prova para eximir essa parte consumidora autora de provar, trazer provas que ela não tem sobre aquilo que está sendo alegado. De uma outra forma, é o que também está mais ou menos explicado aqui no CPC, que veio depois do Código de Defesa do Consumidor. Né? Essa regra do Código de Processo Civil, no parágrafo 1º, que fala, em casos previstos em lei, como é o Código de Defesa do Consumidor, diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade, por exemplo, do consumidor cumprir o encargo de provar os fatos que ele está alegando para o seu direito. E, inclusive, nesses exemplos todos que eu dei, a parte contrária, o fornecedor, o réu, tem maior facilidade de produzir prova em contrário. O juiz pode distribuir ônus da prova de modo diverso. Basicamente, quando tem inversão do ônus da prova, o juiz exime a pessoa consumidora isenta de provar aquilo que está alegando. E deixa o fornecedor produzir prova em contrário. O fornecedor é obrigado a produzir prova? Não. Mas o juiz está presumindo que o que a parte autora consumidora está falando é verdade. Se o réu não produzir prova em contrário, ele tem a grande chance de perder essa ação. Né? E aí o CPC esclareceu, né, de maneira bem expressa, que a inversão do ônus da prova tem que ser por uma decisão fundamentada, né? Ou seja, é uma regra de julgamento. Antes dessa disposição do CPC, havia uma dúvida se o juiz poderia aplicar a inversão do ônus da prova só na hora da sentença. Né? Com essa regra do CPC, isso se torna claro. O juiz tem que decidir expressamente que ele está no meio do processo, isentando a parte autora, a parte consumidora, de provar aquilo que está alegando. Então, uma decisão judicial que ele tem que estabelecer, e contra ela cabe recurso. Né? Ou seja, cabe recurso, agravo de instrumento da parte ré, recorrendo da decisão que determinou a inversão do ônus da prova. Por quê? Porque o réu, o fornecedor, ele pode muito bem falar assim, poxa, peraí, eu vou ter dificuldade de provar em contrário. Né? Eu não tenho câmeras de segurança aqui para provar que esse furto aconteceu dentro da minha loja. Por exemplo, uma pessoa que está alegando que ela foi roubada, ela foi furtada dentro da loja, dentro de um estacionamento privado. E aí fala, ela está alegando que a coisa aconteceu num lugar onde não tem câmera. Ela está alegando uma situação que eu não tenho como provar em contrário aqui. Né? Ou seja, pode a parte ré se desincumbir desse ônus, às vezes quase absoluto, de fazer prova em contrário. Entenderam, gente? Essa é a regra de inversão do ônus da prova. E um outro tema, que não vai dar para a gente falar em razão, infelizmente, do probleminha que eu tive aqui de conexão, é o outro tema, que a gente vai falar mais no nosso encontro da live que vem, mas eu vou falar um pouquinho aqui, tentando aproveitar um pouquinho do tempo que nos resta, e se vocês puderem ficar uns minutinhos a mais, a desconsideração da personalidade jurídica. O que é desconsideração da personalidade jurídica? É a possibilidade de uma pessoa consumidora que entra com uma ação contra uma pessoa jurídica poder atingir o patrimônio dos sócios da empresa. Por que isso é importante? Porque, pelo nosso Código Civil, quem responde pelos danos, pelos prejuízos causados pela pessoa jurídica, é o patrimônio da própria pessoa jurídica. Ou seja, você não pode demandar contra sócios de obrigações que, na verdade, são de uma empresa, que tem personalidade jurídica própria, né? Esse é o princípio da autonomia da pessoa jurídica. A pessoa jurídica responde com base em seu próprio patrimônio, né? Responde com seu próprio patrimônio pelas suas obrigações que não cumpriu, pelos danos que não causou. Então, se você teve, a princípio, um prejuízo com as lojas americanas, que não entregou o produto que você reclamou, que você pediu, ou se você sofreu um prejuízo de um alimento que você consumiu no restaurante que estava estragado, você
a princípio, não poderia processar os sócios da empresa. Você não pode atingir, porque os sócios não podem responder com o seu próprio patrimônio pelas obrigações e pelos danos causados pela empresa, pela pessoa jurídica. Você tem que processar a pessoa jurídica e não os sócios. Esse é o princípio da autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. E o princípio da proteção, né? A proteção do patrimônio dos sócios para que eles possam empreender e se arriscar. Se todos os investidores respondessem com sua própria conta corrente, seus próprios bens materiais, pelos prejuízos causados pela empresa que ele criou a outras pessoas, a outras empresas, ninguém ia arriscar empreender nesse Brasil, nesse país, ou em qualquer parte do mundo. Então, em qualquer parte do mundo, as pessoas físicas, o patrimônio das pessoas físicas, dos sócios, por trás das empresas, não são atingidos, em regra geral. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? A desconsideração da personalidade jurídica, ela é a possibilidade de pessoas, enquanto consumidoras, demandarem diretamente contra os sócios da empresa por danos, prejuízos causados pela empresa. Nem todo mundo pode ter esse benefício de conseguir atingir o patrimônio dos sócios da empresa em razão de prejuízos que foram causados pela pessoa jurídica, pela empresa, né? Quem pode fazer isso? Consumidores. Consumidores podem, né, a depender do caso, entrar com uma ação em que pedem a citação e a intimação das pessoas físicas dos sócios da empresa. Essa é a regra prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para quê? Para atingir o patrimônio dos sócios, né? Em detrimento do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos de contrato social. Também poderá acontecer quando for a empresa pedir falência, tiver em estado de insolvência, ou seja, ela está demonstrada que ela não tem patrimônio para pagar as dívidas dela, quando ela fechou as portas, em razão de má administração. Vou dar um exemplo clássico. Deixa eu achar aqui notícias. Cerimonial de eventos fecha as portas, causando prejuízo para consumidores. Aqui. Olha essa notícia. Aqui, ó. Um caso muito comum que às vezes acontece. Olha, cerimonial fecha as portas e deixa dezenas de formandos sem o baile. Quantos minutinhos será que a gente tem? Será que eu consigo transmitir isso aqui? Você já pensou como os minérios são essenciais até pra música? Acho que não. Tá em propaganda. O cobre nos cabos dos holofotes que deixa a gente mais próximo dos artistas. O níquel da bateria que arrepia e levanta o público. Ou o ferro nas... Vamos só esperar passar essa propaganda aqui para poder a gente ver essa reportagem. Deixa eu ver quanto tempo que ela tem, tá? É só uns minutinhos a mais para vocês, porque a gente, por conta do meu atraso no meu computador, a gente acabou demorando. Muita propaganda, tá difícil assistir a matéria aqui, vamos ver. 5 segundinhos, 4, 3, 2, 1. Pronto, agora sim. E quando vem a formatura, é hora então de comemorar muito. Mas para alunos de uma universidade de Conselheiro Lafayette, na região central do estado, a conclusão do curso se transformou em um tormento. Eles contam que pagaram as despesas da cerimônia religiosa e do baile, mas a empresa contratada sumiu. Vestido de festa, sapatos novos. O sonho da formatura transformado em tristeza, decepção. Toda hora que alguém comenta, a gente não consegue, né, segurar a emoção. Os convites para o baile, marcado para o próximo sábado, foram distribuídos. Mas agora é preciso avisar aos convidados que não haverá festa.
Os formandos do curso de administração de uma universidade de Conselheiro Lafayette, na região central do estado, dizem que foram enganados pela empresa de cerimonial. A festa foi toda paga, praticamente, e agora a gente não tem mais nada. A empresa que fala de realizar sonhos e agora destrói os sonhos de todo mundo. Então, para mim, é uma indignação, eu acho uma covardia. Pelo contrato, no valor de R$130 mil, estava previsto que a Sonali Produções e Eventos organizaria para a turma de 40 alunos uma cerimônia religiosa e uma festa de formatura, repassando o dinheiro para todos os fornecedores dos eventos. O baile, com banda, buffet, decoração, tudo que os estudantes sonharam, planejaram, pagaram, seria no salão de festas deste clube tradicional aqui de Conselheiro Lafayette. Mas na última semana, a integrante de uma comissão de formatura ligou para cá para ver se estava tudo certo. Foi quando a turma descobriu que o pagamento do aluguel não tinha sido feito pelo cerimonial. Ligamos para a igreja, que é a Basílica, estava reservado, mas também não estava pago. Contanto que a Basílica, com o que aconteceu, eles falaram que vão nos dar a missa e juntamos um dinheiro nosso para pagar a decoração da igreja e agora estamos sem o nosso tão sonhado baile. Segundo os estudantes, pelo menos 5 turmas da universidade estão nessa situação. 43 alunos de enfermagem, educação física e engenharia de Minas teriam o baile no dia 16 de fevereiro. Foram pagos ao cerimonial R$82 mil. O advogado dela me ligou no meu celular falando que ela tinha falido. A gente foi e perguntou, mas ela já entrou com processo de falência? Ele falou que não, que estava em andamento. Nós estivemos no local onde funcionava a Sonali Produções e Eventos para falar com a responsável pela empresa. Quem assinava os contratos é Sonali Cristina Baeta Martins, mas ninguém foi encontrado. A sala está trancada e praticamente vazia. Restaram livros, um aparelho de telefone, cafeteira. A toda hora chegam alunos como Andréia. Ela estuda em outra faculdade e também está revoltada com a situação. Agora fica a frustração, né? A decepção, a tristeza. A gente também vai entrar com um processo, já fizemos o boletim de ocorrência e agora é só a justiça mesmo. O caso está sendo analisado pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Oi, pessoal, desculpa. Desculpa. Caí aqui sem querer, apertei o botão de desligar. Mas só para comentar com base nesse caso, então. Veja, para isso serve a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, esse caso, ele é um caso exemplar que essas pessoas, esses formandos, não deveriam perder tempo e podem entrar com ação diretamente não só contra a empresa, que talvez ela tenha algum patrimônio, mas também contra os sócios. A princípio, uma pessoa que monta uma empresa, que cria uma empresa, ela tem a proteção de que, se der tudo errado, se ela quebrar, se ela falir, né, quem vai responder pelos prejuízos é a própria empresa com seu patrimônio. Agora, a pessoa, enquanto consumidora, em casos de fechamento, encerramento, sumiço, falência, a empresa que praticou golpes, né? Essas empresas, esses sócios dessas empresas poderão responder diretamente e judicialmente com seu patrimônio por esses danos. Isso é desconsideração da personalidade jurídica que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Quando prevista no Código Civil, se a gente pega o Código Civil, nós vamos ver que as regras de desconsideração da personalidade jurídica para quando o autor da ação não é consumidor é muito mais difícil, né? Por quê? Porque para pedir a desconsideração de personalidade jurídica pelo Código Civil, só em caso de abuso da personalidade ou em caso de confusão patrimonial. Ou seja, em caso de fraude, né? Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar. Propósito, ou seja, tem que provar o dolo.
Tem que provar se é um banco entrando com uma ação para cobrar dívidas dessa empresa aí, né? Se é um credor, alguém que prestou dinheiro para essa empresa que fechou as portas, ou se é um fornecedor de matéria-prima, né? De papel, de documento, que não recebeu. Vamos pensar aquela 123 milhas, né? Aquela empresa, Hotel Urbano, que também deram um golpe aí, um monte de consumidores, um monte de pessoas. Eles tinham dívida em banco, tinham dívidas com outros fornecedores, com empresas de hotéis, de avião. Essas empresas, quando vão entrar com ações para cobrar o que lhe é devido contra a empresa que fechou, só vão poder atingir os sócios nas suas ações, poder processar diretamente a pessoa física dos sócios, se provar que ou havia confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? Quando a empresa, ela tá, e os sócios estão misturando o patrimônio que é dos sócios e da empresa. Isso é confusão patrimonial. Ou quando ela agiu dolosamente para lesar, propósito de lesar, né? Ou confusão patrimonial, que é a ausência de separação de fato entre patrimônios, né, dos sócios das pessoas jurídicas. Então, credores que não conseguem provar isso e não estão na classe, não são consumidores, não são considerados consumidores, mas são, assim, outras espécies de credores dessa empresa que fecha as portas, não vão conseguir atingir os sócios, vão ter que procurar bens em nomes da pessoa jurídica. Agora, em se tratando de consumidor, não. O mero encerramento da empresa, a situação de falência, de insolvência, é a empresa não ter dinheiro para pagar suas dívidas. Ou, parágrafo 5º, qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos dos consumidores, o consumidor poderá pedir a desconsideração da personalidade jurídica e, assim, atingir o patrimônio dos sócios da empresa, né? Ah, não estava mostrando aqui o parágrafo 5º, desculpa. Olha aqui, do Código de Defesa do Consumidor. Qualquer obstáculo para a reparação de danos, a reparação de prejuízos causados aos consumidores, poderá significar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um grande benefício previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, este caso que a gente acabou de ver, e a gente encerra nesse caso, esses formandos, esses egressos, né, dessas faculdades, eles estão perdendo tempo. Se eles não entraram com ação diretamente contra a sócia da empresa, tem que entrar diretamente. Por quê? Porque é uma chance maior do tribunal encontrar algum bem disponível para ser bloqueado, ser alcançado e ser utilizado nessa reparação desses danos, né? Ô, pessoal, esse foi o tema dessa nossa live. Na semana que vem, aí sim, em razão do nosso atraso de hoje, a gente vai, então, fazer resoluções de questões do OAB, questões relacionadas a contratos, que foi a live passada, a desconsideração da personalidade jurídica e a inversão do ônus da prova, tá bom? Live que vem, vamos enfrentar casos, questões do OAB relacionadas a esse tema. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado pela paciência de vocês, por vocês terem me esperado chegar aqui, em razão do atraso aqui do probleminha do computador que eu tive, e obrigado por ter ficado esses minutos a mais também para a gente compensar, né, esse tempo da nossa live de hoje. Muito obrigado, Gabriel, né, representando aqui a coordenação do curso de Direito do IESB, pela manter a turma aqui fidelizada à nossa live, pelo apoio técnico, logístico. Um grande abraço para vocês, pessoal, tá bom? Até semana que vem na nossa próxima live, prometo para vocês, sem atraso, tá bom? Sem problemas técnicos. Grande abraço, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu.